Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai estar fazendo a correção dos exercícios das páginas 59 e 60, que são referentes aos conceitos de potência e rendimento. Eu havia pedido que vocês fizessem os exercícios 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Né? E 7, até a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Só a 8 que não foi pedido. Então vamos lá. Questão número 1 diz o seguinte: duas máquinas conseguem executar exatamente a mesma tarefa, mas em intervalos de tempos diferentes. Qual delas certamente desenvolve maior potência? Bom, aqui ele não deu nenhuma informação de dados numéricos, digamos assim. Mas, se a gente olhar aqui para a fórmula da potência, potência é igual a energia, né, por unidade de tempo, aqui é igual, vou colocar aqui o trabalho, tá? Trocado, o trabalho realizado por unidade de tempo. Né? Energia trocada na forma de trabalho por unidade de tempo. Então, essa é a definição de potência. A gente pode observar que potência é inversamente proporcional ao tempo. O que isso significa? Quanto maior for o tempo, menor é a potência. Quanto menor for o tempo, maior é a potência. Então, as duas máquinas elas estão realizando o mesmo trabalho. Então, esse cara aqui, né, o trabalho, ele é o mesmo para as duas. É o tempo que é diferente. Qual delas desenvolve a maior potência? Bom, vai desenvolver uma maior potência aquela que tiver o menor ΔT, ou seja, aquela que fizer a tarefa no menor tempo. Então, a potência dá uma ideia da eficiência da máquina. A máquina mais eficiente é aquela que exerce ou que realiza a tarefa no menor tempo. Tá? Então, aqui a gente pode garantir com certeza que a máquina que vai apresentar maior potência é aquela mais rápida, é aquela que faz a tarefa num tempo menor. Ok? A gente não tem valores para dizer se é A ou B, mas a gente pode dizer que aquela que tem a maior potência é aquela que vai realizar essa tarefa no menor tempo. Questão número 2. Uma mulher de massa 50 kg sobe uma rua cuja elevação total é de 30 metros em 40 segundos. Qual a potência média desenvolvida pela moça? Então, de novo, a potência vai ser calculada aqui por essa expressão. Potência é o trabalho dividido pelo tempo. O tempo está aqui, são 40 segundos. O trabalho precisa ser calculado. Né? Esse trabalho, no caso, é o trabalho da força peso para que essa pessoa suba, né, esses 30 metros aí pela rua fora. Então, é a força, que é o peso, vezes o ΔS, que é a distância que a pessoa andou. Lembrando que durante a subida o trabalho da força-peso é negativo e durante a descida o trabalho da força-peso é positivo. Então, esse trabalho aqui, né, se a gente abrir a fórmula ali, ó, peso é massa vezes gravidade, né, que é a expressão do peso que a gente já conhece, vezes o ΔS. Ou seja, o trabalho realizado pelo peso da pessoa para ela subir essa rua vai ser calculado por essa expressão. A gente tem a massa, a gravidade, apesar de o problema não ter dado, a gente vai usar 10, e a gente tem o ΔS, que é 30. Então, aqui, né, o trabalho do peso. O trabalho é peso vezes ΔS. O peso é a massa, que é 50, vezes a gravidade, que é 10, então é 500. 500 vezes ΔS, que é 30. Então, a gente vai ter o trabalho da força peso igual a 15.000 joules. Mais uma vez, o sinal de menos ali, porque trata-se de uma força que age em sentido oposto ao deslocamento. O peso age para baixo, a moça está deslocando para cima. Então aparece sinalzinho de menos, que nesse caso pode ser desprezado, porque ele não vem ao caso aqui. Mas o que a gente quer é a potência média. Essa potência, a forma geral, é o trabalho dividido pelo tempo. O trabalho a gente já calculou, são os 15.000 joules. O ΔT, o exercício deu, são os 40 segundos. Então, 15.000 dividido por 40, isso dá 375 watts, né, que é a unidade de potência no sistema internacional. Tá? Então, aqui o detalhe do problema é que a gente precisa determinar qual que é o trabalho da força primeiro, que é o peso, para depois substituir na fórmula da potência. Continuando. Questão número 3. O motor de um scooter, que é um tipo de motocicleta, tem uma potência de 800 watts, ou 800 watts, como queira.
Se ela tem uma autonomia de 5 horas de funcionamento, qual o trabalho desenvolvido pelo motor em quilojoules? Bom, ele especificou a unidade que ele quer aqui no final. Primeiro dado, como aqui está em Watt, que é sistema internacional, o tempo também precisa estar no sistema internacional. Então, o primeiro passo é a gente transformar esse tempo, né, de 5 horas para segundos. Então, o meu ΔT, vou fazer aqui no cantinho, o meu ΔT é de 5 horas. Como que eu vou passar hora para segundos, que é a unidade do sistema internacional? Bom, em cada hora eu tenho 60 minutos, e em cada minuto eu tenho 60 segundos. Ou eu posso pensar ainda que em cada hora eu tenho 3.600 segundos. Então, se eu multiplicar 5 vezes 3.600, eu vou achar o número de segundos que eu tenho uma hora. Tá? É isso que está feito aqui embaixo. A potência é o trabalho dividido pelo tempo. O trabalho é o que a gente está querendo descobrir nessa questão, né? Que é qual é o trabalho desenvolvido. Então, aqui, o trabalho é o que nós queremos descobrir. A potência foi dada, é 800. O ΔT aqui está sendo transformado de hora para segundos. São 5 horas. Cada hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Mas, como eu disse, a transformação poderia ter sido feita direta desse jeito aqui. Olha, 5 vezes 3.600, que é o número de segundos que a gente tem em uma hora. Tá? Fiquem à vontade aí. Resolvendo isso daqui, então, 5 vezes 60 dá 300. 300 vezes 60 dá 18.000. 18.000 vezes 800, a gente acha 14.400.000 joules. Tá? Então, isso daqui está em joule. Se o problema não tivesse especificado a unidade, terminaria aqui. São 14.400 joules. Mas ele quer em quilojoule. Então, a gente poderia fazer uma regrinha de 3 aqui. Olha. 1 kJ corresponde a 1.000 joules. Então, aqui eu tenho a expressão de 1 kJ. São 1.000 joules. Esse número de joules que a gente achou aqui, 14.400.000, né? Vou tentar reproduzir ele aqui, 14.400.000 joules, corresponde a quantos quilojoules? Uma regrinha de 3 simples, né? Então, isso daqui vai ser o meu x. Aí é só multiplicar cruzado e dividir por 1.000, que a gente vai achar esse resultado aqui. Aí vocês podem pensar assim, mas precisa de fazer essa regra de 3? Não, basta a gente lembrar que para eu passar aqui de joule para quilojoule, basta dividir por 1.000. Né? A regrinha de 3 é o procedimento mais prático, mais simples de a gente enxergar o porquê da divisão por 1.000. Tá? Mas se eu dividir direto por 1.000, eu já acho o resultado. Usando a regrinha de 3 aqui, também a gente acha da mesma forma. Aí é só multiplicar cruzado aqui, vai ficar 1.000x é igual a 14.400.000. Depois eu passo 1.000 dividindo, eu chego no resultado de 14.400 kJ. Continuando, número 4. Uma locomotiva puxa uma composição de vagões e, por certo intervalo de tempo, exerce uma força de 1 vezes 10 a quinta newtons, mantendo em um trecho retilíneo a velocidade da composição constante. Opa, isso daqui é importantíssimo, tá? Em 10 metros por segundo. Nessa situação, a potência é dissipada pelas forças de atrito. Bom, primeiro, a gente precisa entender que, já que essa locomotiva mantém velocidade constante, significa que a resultante das forças sobre ela é zero. Então, se eu tenho aqui a minha locomotiva, né, que o motor está aplicando aquela força F lá, de 1 vezes 10 a quinta, mas ela mantém velocidade constante, isso significa que o atrito aqui entre as rodas da locomotiva e os trilhos também vale 1 vezes 10 a quinta. Essas forças são iguais. Né? Como elas têm sentidos opostos, elas vão se cancelar, e aí, sendo a resultante zero, a locomotiva mantém a velocidade constante, movimento retilíneo uniforme. Então, o valor da força de atrito é igual ao valor da força F, que está sendo aplicada ali pelo motor, né? Para fazer com que a velocidade se mantenha constante.
E já que a gente tem a força que age sobre os vagões, sobre a locomotiva, e a velocidade com a qual eles se deslocam, a gente pode usar uma expressãozinha que nós vimos aí, que fala que a potência é a força vezes a velocidade. No caso, velocidade média, né, como a gente está falando de movimento constante, a velocidade é movimento uniforme, a velocidade é constante. Então eu posso determinar a potência por essa expressão aqui. É a força, no caso a força de atrito, vezes a velocidade dos vagões. A força de atrito a gente já concluiu aqui que tem o mesmo valor da força F. Deixa eu só apagar aqui esse desenho que eu fiz, que ficou em cima da... então a força de atrito tem o mesmo valor da força F, que é 1 vezes 10 a quinta. A velocidade é 10. Aqui é só conservar a base e somar os expoentes. 10 a quinta vezes 10 elevado a 1 dá 10 elevado a sexta. Então é 1 vezes 10 elevado a sexta watts, ou watts, como queiram aí. Gabarito letra B. Então, a sacada da questão aqui é a gente primeiro identificar que, como se trata de um movimento com velocidade constante, a força de atrito tem o mesmo valor da força F, e segundo, lembrar que a potência ela pode ser calculada por essa expressão aqui também, ó. A força vezes a velocidade com a qual o corpo se move. Nesse caso aqui, eu não teria dados suficientes para usar a fórmula geral, potência é o trabalho dividido pelo tempo. Nós não temos informações para usar essa fórmula, mas a gente tem dados para trabalhar com essa. É perfeitamente possível aí, a gente chega no mesmo resultado. Então, gabarito B da número 4. Questão 5. O CARES é a sigla de Kinetic Energy Recovery System, Sistema de Recuperação de Energia Cinética. Apesar de ser chamado de sistema, o CARES é na verdade um conceito. Diferentes sistemas podem ser usados para cumprir o objetivo do CARES, que é acumular energia gerada nas frenagens, que seria desperdiçada, para ser usada quando o carro precisa acelerar. O sistema foi incluído na Fórmula 1 desde 2009, inicialmente como opcional. Foi banido, mas voltou desde a temporada de 2011. A potência fornecida pelo CARES representa cerca de 10% da potência máxima de um motor de carro Fórmula 1, onde é utilizado em ultrapassagens. Pelo regulamento, a cada volta o CARES poderá liberar no máximo 400 kJ. Na prática, significa que o piloto terá 6,7 segundos para utilizar toda a energia extra. Com base nos dados informados e sabendo que um cavalo vapor corresponde a 735 watts, podemos dizer que o veículo pode contar com uma potência adicional D. Então, o que ele quer que a gente calcule aqui é a potência. Só que ele não quer que a gente determine essa potência em watt. Ele quer que a gente calcule essa potência em cavalo-vapor. Por isso que ele dá essa relaçãozinha aqui. Então, o primeiro passo é a gente calcular a potência na unidade de sistema internacional. Nós temos aqui qual que é o trabalho realizado, né? Qual que é a energia liberada na forma de trabalho, 400 kJ ou 400 mil joules, né? Se a gente pensar que esse prefixo quilo, ele é 1000 vezes mais, a gente tem que ir acostumando com esses prefixos aí, que eles aparecem com muita frequência, então 400 mil joules, num tempo de 6,7 segundos. Calculando a potência, então está aqui, olha, 400 kJ, aqui tira o prefixo, aparece o 1000, na forma de potência de 10, 10 ao cubo, 400 dividido por 6,7 dá 59,7 vezes 10 ao cubo, watt, tá? Como queiram ali, né, ou watts. Então aqui, nem precisaria fazer essa transformação que está feita aqui, tá? Olha, isso aqui pode esquecer isso daqui, só passou para quilowatt, mas não precisa não. 59,7 vezes 10 ao cubo, que é 1000, é a mesma coisa que 59.700 watts. O que a gente vai fazer agora então? Nós vamos transformar esses 59.700 watts para cavalo-vapor, que é a unidade das nossas alternativas. Então aqui 59.700 watts. Tá? O que a gente vai fazer? Usando a relação que o problema deu, um cavalo-vapor corresponde a 735 watts, 59.700 watts corresponde a quantos cavalos-vapor? Multiplico cruzado aqui, 735x igual a 59.700, o 735 eu passo dividindo, e aí a gente acha uma potência adicional que esse carro vai ter de 81,22 cavalos.
é algo bastante considerável, né? Então 81,22 cavalos, aproximadamente 81, gabarito letra C. Então essa é a potência adicional que o carro de Fórmula 1 tem na hora que ele aciona o KERS. Por isso que ele consegue dar, quem acompanha, né, quem gosta do esporte, ele consegue dar aquele up, né, aquela arrancada brusca e fazer a ultrapassagem lá. Certo? Então calculamos a potência na unidade do sistema internacional, depois a gente fez a transformação para a unidade que o problema queria. Estamos finalizando aqui já, tá? 6. Quando se abre o capô de um automóvel que está em funcionamento, ou esteve assim há pouco tempo, deve-se ter o cuidado de não encostar no motor para não correr o risco de sofrer queimaduras. Se existisse um motor de carro com rendimento 100%, ele esquentaria? Não, porque o aquecimento, para produzir aquele aquecimento, está sendo utilizado parte da energia gerada pela queima do combustível. Então, como eu disse para vocês lá durante a videoaula, essa energia que é utilizada para produzir o aquecimento é uma energia desperdiçada. A queima do combustível, a finalidade dela não é aquecer, a finalidade dela é produzir movimento. Então, se o carro tivesse um rendimento de 100%, toda a energia gerada pela queima do combustível seria utilizada para gerar movimento e não teria aquecimento. Então, se ele tivesse um rendimento de 100%, não haveria aquecimento, porque não haveria desperdício de energia. Produziria algum barulho? Também não, da mesma forma, né? Ele aproveitaria toda a energia da queima do combustível para produzir movimento. Não apareceria aquecimento, não apareceria barulho, não apareceria vibrações, não apareceria nada, tá? Ele teria um desempenho perfeito. Só que na prática a gente sabe que isso é impossível, né? A gente vai aprender isso no segundo ano. Existe uma lei física que limita o rendimento dos motores. Na verdade, muito abaixo de 100%. Isso é matéria para o segundo ano. Então aqui, se esse carro tivesse um rendimento de 100%, ele aproveitaria toda a energia da queima do combustível, não produziria calor, não produziria barulho, não produziria vibrações, não produziria nada. Ele estaria aproveitando toda a energia que estaria sendo produzida pela queima do combustível. Então, aqui está uma resposta possível. Se o rendimento de um motor pudesse ser de 100%, toda a energia química armazenada nas moléculas de combustível seria transformada integralmente em energia cinética, movimento, né, do veículo. Dessa forma, o motor não esquentaria, porque não haveria qualquer resquício de energia térmica capaz de fazê-lo, não produziria barulho, energia sonora, não vibraria, energia cinética não útil. Então, ele aproveitaria aí toda a energia que tivesse sendo gerada pela queima do combustível. E a 7, para a gente finalizar aqui, uma máquina de puxar água realiza um trabalho de 200 joules em 10 segundos. Sabendo que essa máquina tem um rendimento de 40%, qual a potência total consumida pela máquina? Bom, aqui a gente tem uma forma que trabalha com rendimento, tá? Mas eu fiz o problema aqui de duas formas distintas. Primeiro, usando apenas a fórmula da potência. Olha só. Essa daqui, primeira solução. Então, ele está dizendo que esse trabalho que está sendo realizado pela máquina, ele corresponde a 40%. Então, primeiro a gente precisa descobrir qual que é a energia total produzida por essa máquina na forma de trabalho. A gente sabe que parte dela está sendo desperdiçada. Ela está aproveitando 2.000, mas quanto está sendo produzido ao todo? Então, eu faço uma regrinha de 3. 2.000 joules são 40%, que é o que ela está aproveitando. O 100%, que é a energia total que está sendo produzida, corresponde a quanto? Então, isso dá, né, multiplicando cruzado aqui, 40 vezes o trabalho é igual a 200.000, passo 40 dividindo, eu encontro aqui um trabalho total de 5.000 joules, ou seja, essa máquina está produzindo um trabalho de 5.000 e está aproveitando 200, o que dá um rendimento de 40%. Só que ele quer qual que é a potência total consumida pela máquina, ou seja, a potência útil dela, que ela está aproveitando, que ela está consumindo. Então, essa potência é o trabalho total dividido pelo tempo. Desculpa, qual que é a potência total consumida pela máquina? Potência útil, não. Qual que é a potência total? A potência útil seria, né, em função aqui desses 2.000 joules, né, que é aqui potência total. Então, essa potência é o trabalho dividido pelo tempo. O trabalho total, claro, já que a gente está falando de potência total, é o trabalho total, que é 5.000, dividido pelo tempo, que são 10 segundos, que dá aí 500 watts. Então, esse é um caminho. Eu trabalho apenas com a fórmula da potência, lembrando aqui, usando aqui uma regrinha de 3. Mas tem um segundo caminho, que é o seguinte: a gente usar a fórmula do rendimento, pensando apenas na potência útil.
Eu vou calcular aqui quem que é essa potência útil. Bom, a potência útil é o trabalho útil dividido pelo tempo. Quem que é o trabalho útil? É o que ela está de fato aproveitando. São 2.000 watts dividido pelo tempo de 10, isso dá 200 watts. Então essa é a potência útil, só que a gente quer a potência total. Como o rendimento é de 40%, aqui está errado, não é 60%, como o rendimento é de 40%, temos a fórmula do rendimento é essa daqui, que a gente viu lá durante a aula teórica. O rendimento é a potência útil dividido pela potência total. Lembrando que quando a gente vai trabalhar com a forma do rendimento, eu tenho que tirar isso da forma percentual. Né? Então, 40%, ou eu escrevo na forma de fração, que é 40 sobre 100, ou na forma de decimal, que é 0,4, como está aqui. Então, o rendimento é 40%, a potência útil é 200, a potência total é o que eu quero descobrir, multiplico cruzado aqui, né? Vai ficar 0,4 vezes a potência total é igual a 200, eu passo 0,4 dividindo, eu vou encontrar aí a potência total de 500 watts, o mesmo resultado que a gente tinha obtido aqui em cima. Tá? Então são duas formas distintas de resolver o problema, fica aí a critério de cada um de vocês, tá? Eu prefiro a primeira, eu acho mais simples, né? Mas de qualquer forma aí fica livre para cada um de vocês escolher a forma mais simples. Ok? Finalizamos aí, a última era para fazer. Né? Esses eram os exercícios que eu havia pedido para vocês sobre potência térmica e rendimento. Por hoje é só, um abraço, até a próxima.